Eu me divorciei do meu marido porque ele me traiu há 3 anos com minha irmã mais nova. Eles me enviaram um convite para o casamento deles. Minha mãe disse que iria e eu me senti traída por ela também. Então ela disse, vou fazer algo divertido, só espere para ver. Eu tinha um plano para punir os dois. Meu nome é Elisângela. Meu marido e eu trabalhávamos na mesma empresa e eu era sua chefe. Ele era um pouco irresponsável, mas sincero e amigável. Eu era responsável por treiná-lo e ensiná-lo o trabalho. No começo, ele estava nervoso com o novo emprego, mas com o tempo, nos aproximamos. Elis, você está livre no nosso próximo dia de folga? Ele me perguntou. Fiquei surpresa quando ele me chamou para o encontro, mas fiquei empolgada ao ver como ele estava confiante fora do trabalho. Isso fez meu coração disparar. Depois disso, começamos a sair juntos com frequência. Elisângela, você quer ser minha namorada? Ele perguntou 6 meses depois de começarmos a namorar oficialmente. Ele já conseguia lidar com seu trabalho sozinho e havia se tornado uma parte valiosa da nossa empresa. Eu me sentia tão feliz como se fosse meu próprio sucesso quando os outros chefes o elogiavam. Ele então foi promovido e transferido para outro departamento. Foi quando ele me pediu em casamento. Elisângela, eu quero que você se case comigo. Sim, eu ficaria feliz, respondi. Meus pais e minha irmã mais nova, Carla, gostaram imediatamente de Pedro e nosso casamento correu bem. Carla, que tinha a mesma idade que Pedro, se deu bem com ele desde o início. Você tem muita sorte de se casar com um homem tão gentil como Pedro. Parece que as pessoas no trabalho têm grandes expectativas para ele, não é? Carla disse. Ela tinha acabado de terminar com seu namorado e estava ansiosa para se casar, sempre me dizendo como estava com inveja de mim. Depois do nosso casamento, continuei trabalhando e cuidando da casa, apoiando Pedro tanto no trabalho quanto em nossa vida pessoal. Pelo menos, eu achava que estava apoiando ele. Cerca de 1 ano depois do nosso casamento, ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, e mal jantávamos juntos. Ei, Pedro, não falamos sobre o trabalho ultimamente. Está tudo bem? Perguntei. Não tem nada de errado, ele respondeu de forma curta, mas você tem chegado tarde todos os dias. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar. Não tem, ele me interrompeu. Ele costumava compartilhar tudo comigo, mas ultimamente parecia irritado sempre que eu falava de trabalho. Nos dias de folga, ele passava o dia inteiro dormindo, alegando estar exausto, ou saía para esvaziar a mente. Sentindo que não estávamos passando tempo de qualidade juntos, fiz uma sugestão para Pedro. Ei, Pedro, que tal irmos a um spa juntos no próximo feriado? Minha irmã recomendou um lugar para nós. Sugeriu um spa, um lugar onde pudéssemos relaxar e recarregar nossas mentes e corpos, especialmente dos estresses do trabalho. Vendo Pedro ocupado, tomei a iniciativa de fazer a reserva em um hotel que incluía um spa. 1 semana antes da nossa viagem planejada ao spa, perguntei a Pedro, a que horas devemos sair na próxima semana para o spa? Ok, já é na próxima semana a viagem ao spa. Esqueci de mencionar que tem uma viagem de negócios marcada para aquele fim de semana. Ele argumentou em cima da hora. O quê? Mas você já sabia da viagem ao spa há um tempo? Bem, é trabalho, então eu não posso mudar. Posso, ele respondeu. Eu entendi. O departamento de Pedro parecia mais ocupado do que nunca, com frequentes viagens de negócios. Parecia que eu não tinha escolha a não ser desistir da viagem ao spa mais uma vez. Como de costume, Pedro saiu cedo pela manhã para sua viagem de negócios. Se as coisas tivessem corrido como planejado, estaríamos a caminho do spa juntos agora, pensei tristemente. Enquanto estava desanimada, recebi uma ligação. Era do hotel onde eu havia feito reserva. Apesar de ter enviado um e-mail de cancelamento, eles não receberam devido a um erro e ligaram para confirmar nosso horário de chegada. É verdade, pensei, posso muito bem convidar Carla. Liguei para a casa dos meus pais, mas Carla tinha saído desde a manhã e não voltaria tão cedo. Como último recurso, decidi convidar minha mãe para o spa. Comparado a minha irmã, eu já tinha quase desistido da ideia de que minha mãe pudesse ir com tão pouca antecedência, mas, surpreendentemente, ela aceitou. Sério? Está tudo bem deixar o papai sozinho? Perguntei. Agora, estou mais preocupada com você do que com seu pai, ela respondeu gentilmente. Parecia que ela havia percebido que eu estava me sentindo para baixo ultimamente e decidiu se juntar a mim na viagem. Obrigada, mãe. Eu que devo te agradecer. Estou feliz de fazer uma viagem dessas com você. Decidi aproveitar ao máximo a viagem com minha mãe, que era uma oportunidade rara.
No entanto, assim que chegamos ao hotel, minha mãe e eu notamos algo estranho. Mãe, olha aquilo. No hotel, avistamos Pedro, que deveria estar em sua viagem de negócios. Ele estava caminhando de mãos dadas com outra mulher, ambos parecendo felizes ao entrar no mesmo hotel onde deveríamos ficar. Quando eles entraram, a mulher virou o rosto em nossa direção por um breve momento. Você só pode estar brincando, sussurrei em descrença. A mulher com Pedro era minha irmã, Carla. Depois daquele momento, o choque tomou conta de mim e minhas lembranças de como voltei para casa são vagas. Minha mãe me fez um chá, o que eventualmente me ajudou a começar a me acalmar. Ele tinha mentido para mim, e não era só Pedro. Carla também tinha me enganado. Depois de me acalmar, liguei para o departamento de Pedro. Como suspeitei, eles não estavam designando viagens de negócios ou muito trabalho extra há anos. Quando compartilhei com minha mãe os dias em que Pedro chegava tarde em casa ou estava fora em supostas viagens de negócios, descobrimos que Carla também não estava em casa nesses dias. Me veio à mente que todas as vezes em que ele estava atrasado ou fora em viagens, ele estava se encontrando com Carla, com certeza. Percebi isso com uma onda de raiva, em vez de tristeza. Com a verdade revelada, a raiva me consumiu. Mãe, vou me divorciar de Pedro. Não quero ver Carla, então não vou visitar a casa por um tempo. Ela ficou em silêncio, mas entendeu minha decisão. Voltamos para casa, dali mesmo, do estacionamento. Fiz todos os preparativos no fim de semana para que quando Pedro voltasse, não me encontrasse mais em casa. Organizei os papéis do divórcio, fiz um novo contrato de aluguel para minha nova casa, empacotei minhas coisas e me mudei para um apartamento temporário antes de me instalar no novo lugar. Em nossa casa, deixei uma carta junto com os papéis do divórcio para Pedro. Especifiquei que todas as questões legais, incluindo pensão, seriam tratadas através do meu advogado e bloqueei todas as formas de comunicação com ele. Para manter meu novo endereço privado de Pedro e Carla, não informei meus pais. Como trabalhamos na mesma empresa, ocasionalmente nos cruzávamos, mas evitei qualquer interação com ele completamente. Percebendo a gravidade da situação, Pedro rapidamente concordou com o divórcio. Ele não revelou motivo para ninguém, mas nossos colegas pareciam ter entendido pelo meu comportamento e sabiamente evitaram discutir o assunto. 3 anos se passaram, com eu mantendo distância tanto de Pedro quanto da minha família. Certa noite, minha mãe me ligou, com urgência em sua voz. Ela disse que precisava falar comigo pessoalmente, então passei meu endereço. Depois do trabalho, encontrei minha mãe me esperando em minha casa. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei. Tenho algo para te mostrar, ela respondeu, estendendo um convite. Era de Pedro e Carla. Para minha surpresa, Carla havia deixado a casa dos meus pais e se mudado com Pedro. Eu havia considerado a possibilidade de eles se casarem, mas nunca esperava que realmente fizessem uma cerimônia e convidassem nossos pais. Então, mãe, você está planejando ir? Perguntei. Claro que vou, ela respondeu firmemente. Eu entendi que era a única que ainda não conseguia perdoá-los. Parecia que eles sabiam disso, e por isso só haviam convidado nossos pais para o casamento. Tendo me distanciado de Pedro e dos meus pais, senti que não tinha o direito de me opor. Vendo minha tristeza, minha mãe sorriu de forma tranquilizadora e disse, não se preocupe, não vou porque os perdoei. Apenas espere e veja. No dia do casamento, minha mãe me fez uma videochamada. Eu não quero ver os rostos deles, disse, quase desligando, mas me lembrei das palavras anteriores da minha mãe e permaneci na chamada. A tela mostrava uma apresentação de slides que estava sendo exibida. O mestre de cerimônias começou a introduzir os slides. Esta apresentação de slides foi criada pela mãe da noiva. Ela reuniu fotos desde o nascimento de sua amada filha até o presente e criou esta apresentação, anunciou o mestre de cerimônias. Fiquei surpresa ao ver que minha mãe, que não era muito habilidosa com tecnologia, tinha montado uma apresentação de slides. Isso me trouxe uma mistura de emoções. Mãe, você passou por todo esse esforço por Carla, pensei, sentindo uma onda de tristeza, mas então algo chamou minha atenção na tela. Espere, essa não é a Carla, percebi. A apresentação de slides começou com uma foto minha como um bebê recém-nascido. Que fofa, parece com a Carla de alguma forma. Os convidados comentaram em um ambiente descontraído enquanto assistiam à apresentação de slides. A expressão de Carla ficou tensa. O mestre de cerimônias continuou. Desde jovem, a noiva sempre foi dedicada à sua família. Ela se destacou como estudante e entrou com sucesso em sua universidade desejada. Ao iniciar sua carreira, tornou-se uma funcionária altamente confiável na empresa.
Amigos e colegas de Carla, que reconheceram momentos dos seus dias de estudante do trabalho, começaram a comentar animadamente. Ei, essa não é uma foto da festa de boas-vindas na Universidade J? Carla não frequentou uma universidade tão prestigiada, não é? Espere, essa não é uma foto da festa de boas-vindas da empresa? Espera, olhando de perto, parece completamente diferente. Espere, essa não é a Carla. Pedro também pareceu ter notado. Que diabos é isso? Essa não é a Carla, disse ele. Desconhecendo as expressões chocadas da noiva e do noivo, o mestre de cerimônias continuou a passar pelos slides. Então, ela conheceu o noivo, Pedro, na empresa. De acordo com a mãe da noiva, ela o treinou inicialmente quando ele entrou na empresa. Eventualmente, os dois se casaram. O quê? Seguindo essa introdução, apareceram fotos do meu casamento com Pedro. O mestre de cerimônias não pôde esconder sua confusão ao sentir que algo estava errado e ficou em silêncio. Foi então que minha mãe deu um passo à frente e pegou o microfone. Permita-me assumir daqui e explicar, ela disse calmamente, enquanto avançava os slides. Mesmo depois do casamento, minha filha o apoiou tanto pessoal quanto profissionalmente. No entanto, à medida que Pedro se tornava cada vez mais ocupado, ele começou a ter dificuldade em encontrar tempo para ela. Então, minha filha planejou uma viagem ao spa para ajudá-lo a relaxar. Espere, por favor. Carla chorou desesperadamente, com o rosto pálido, tentando impedir minha mãe. Ignorando as tentativas de Carla, minha mãe continuou com os slides. A próxima foto mostrou Pedro e Carla entrando juntos no hotel spa, parecendo muito próximos. Finalmente, apareceram fotos dos noivos, e tanto o mestre de cerimônias quanto os convidados ficaram em silêncio. Pedro e Carla pareciam ainda mais pálidos. Enquanto isso, minha mãe continuou. Mas Pedro havia recusado o convite de minha filha para uma viagem ao spa, alegando uma viagem de negócios a qual ele precisava comparecer. Ele disse que não havia como evitar devido a compromissos de trabalho. Minha filha me convidou em vez dele, e foi durante essa viagem que descobrimos seu caso. Com essas palavras, a sala mergulhou em murmúrios e especulações, provocados pela revelação de minha mãe. Espere, um caso? E este casamento é de Carla e Pedro? Este casamento poderia estar baseado no caso deles? Mas por que a mãe de Carla? Para responder às perguntas dos convidados, minha mãe continuou em um tom controlado. Pedro jurou se casar com minha amada filha, Elisângela, e prometeu fazê-la feliz. Em vez disso, ela traiu ao ter um caso com sua própria irmã, Carla. Mãe, por favor, pare. Hoje deveria ser o meu dia, o meu casamento. Não pode celebrar minha felicidade. Carla chorou, implorando para que nossa mãe parasse. Ignorando os pedidos de Carla, minha mãe olhou friamente para ela e respondeu, eu sempre quis que você fosse feliz, mas foi você quem destruiu isso primeiro. Elisângela sempre considerou não apenas a si mesma, mas a felicidade da nossa família. E você, Carla, alguma vez considerou quanto Elisângela se machucaria com suas ações? Bem, ela sempre parecia tão contente. Não é justo. Carla respondeu, então, em vez de ser feliz por sua família, você simplesmente ficou com inveja, hein? Minha sogra retrucou bruscamente. Sogra, por favor, pare. Ela também é sua filha preciosa, não é? Você não pode celebrar nosso novo começo? Por que está fazendo isso? Carla implorou, claramente angustiada. Eu não posso aceitar alguém tão desonesto quanto você na nossa família. A cerimônia de hoje deixou isso claro para mim. Se você realmente quisesse começar uma vida nova com Carla, por que não convidou uma única pessoa de sua própria empresa? Se você vai ter um casamento tão grandioso, não deveria pedir desculpas a Elisângela. É egoísta convidar a mim e ao pai dela sem fazer qualquer esforço assim? Mas Elisângela tem me ignorado todo esse tempo, Pedro protestou. Claro que ela tem, depois do que você fez. É natural, minha sogra respondeu firmemente. Mas isso tudo já passou, não é? Você acha que as feridas dela vão cicatrizar em apenas 3 anos? E acha que pode reconquistar nossa confiança em tão pouco tempo? Não seja ridículo. A voz de minha mãe ecoou com raiva enquanto ela e meu pai deixavam o local do casamento. Eu podia ouvi-la falando ao telefone. Você viu isso, Elisângela? Ela perguntou. Sim, eu respondi. Sinto muito por trazer à tona coisas dolorosas. Não consegui suportar ver aqueles dois agindo como se nada tivesse acontecido, ela explicou. Não, obrigada. Eu me sinto aliviada. É como se você tivesse dito tudo o que eu queria dizer, admiti.
Isso mesmo, Elisângela, você sempre guarda tudo para si mesma. Achei que foi bondade demais da sua parte não contar aos seus colegas o motivo do seu divórcio. Mais tarde, minha mãe me enviou uma gravação de sua conversa com Pedro no casamento. De fato, como ela havia dito, o tempo não cura facilmente tais feridas. Além disso, Pedro não demonstrava nenhum sinal de arrependimento, descartando tudo como coisa do passado. Decidi executar minha vingança expondo Pedro durante uma apresentação na empresa. Inscrevi-me rapidamente quando vi que ele estava programado para falar e logo me encontrei na sala de conferências. Quando chegou a vez de Pedro, seu supervisor, sem saber de seu novo casamento, comentou: Pedro, você parece ainda mais motivado hoje. Recém-casado? Sim, estou dedicado a fazer o meu melhor pela minha família, ele respondeu alegremente. Ele devia saber que eu estava presente, mas isso só alimentou minha determinação. Toquei o áudio gravado que recebi de minha mãe. A sala ficou surpresa com o som repentino da gravação, à medida que eles descobriam sobre o caso de Pedro com minha irmã durante nosso casamento. Acusações começaram a voar. Pedro, você não alegou que o divórcio foi devido a valores diferentes? Não pude evitar rir. Oh, realmente? Você disse algo assim? Bem, eu não consigo compreender um sistema de valores que inclui trair sua esposa com a própria irmã dela. Peço desculpas por trazer assuntos pessoais a esta importante apresentação interna. A partir de hoje, decidi me demitir. Aguentei isso porque valorizo esta empresa, mas não posso continuar trabalhando ao lado dele. Quando eu estava prestes a sair, os membros do conselho intervieram para interromper minha partida. Espere um momento, Elisângela. Você é um ativo crucial para a nossa empresa. Se alguém deve sair, esse alguém é Pedro. Mas como assim, eu era considerado como tendo um futuro promissor aqui, suplicou Pedro. Tínhamos grandes esperanças para você no passado, mas ultimamente sua roupa tem sido menos formal e você parece menos focado. Parece que você perdeu as habilidades de resolução de problemas que demonstrava antes. Não temos mais as mesmas expectativas para você como antes, disse um dos diretores sênior da empresa. Carla, que sempre foi inepta em tarefas domésticas e pouco fez enquanto morava com nossos pais, tornou-se dona de casa em tempo integral depois de se casar com Pedro. Aparentemente, ela deixou a maioria das tarefas domésticas para ele cuidar. Sem meus conselhos para guiá-lo nos desafios de trabalho, Pedro começou a causar mais problemas. A notícia de seu caso com a irmã de sua esposa se espalhou por toda a empresa, prejudicando sua reputação. Durante uma reunião do conselho, foi decidido que eu permaneceria na empresa enquanto Pedro seria transferido para um local remoto, com expectativa de ser demitido em breve. Carla, que estava desfrutando de uma vida confortável como dona de casa sustentada pelos ganhos de Pedro, rapidamente o abandonou ao descobrir que depois de ser rebaixado, eventualmente ele seria demitido, e seguiu em frente com outro homem. Infelizmente para ela, o novo homem se revelou um típico aproveitador, cheio de dívidas. Ela ainda fez uma tentativa desesperada de voltar para a casa de nossos pais, mas minha mãe não aceitou. Agora ela está lutando, trabalhando em 2 empregos, dia e noite, para conseguir sobreviver. Como dizem, o que vai, volta. Quando você faz o mal, eventualmente ele te alcança. Ao ver Pedro e Carla enfrentarem as consequências de suas ações, finalmente me senti pronta para começar um novo capítulo na minha vida.